Eu sou Sueli Laetano Nassif, sou psicóloga junguiana. Eu sou Ana Lúcia Brandão, eu sou formada em letras e tenho mestrado e doutorado em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, e trabalhei ligada à literatura infanto-juvenil e jovem adulto agora, né? Durante mais de 30 anos, lendo, criticando e colaborando para a montagem de acervo das bibliotecas públicas da cidade de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre sonhos na literatura. Então, Ana, o que você me conta sobre os primeiros sonhos que vêm na sua cabeça, que você lembra da literatura? Além de sonhos de uma noite de verão, o que mais que a gente poderia falar? Como que a gente podia falar sobre isso? Então, como andei pesquisando sobre sonhos, porque foi muito instigante essa proposta que você me fez, eu descobri que a gente tem na literatura a questão do sonho, ela está mais no texto teatral do que, na verdade, na literatura. Ela vai para a literatura por meio do teatro. Então, Calderón de la Barca, no século XVII, fala da vida é sonho. E o Calderón de la Barca é um dramaturgo que ele substitui o Lope de Vega, e ele é adotado pelo rei na Espanha, e ele, então, se dedica a essa peça de teatro que se chama Vida é Sonho, em que você tem o Segismundo, que é um príncipe, que ele vive numa torre, e aí ele é chamado, ele cresce nessa torre, e o rei o chama para o mundo da corte, e ele fica na dúvida do que seja a realidade, se a corte é a realidade dele, ou se a torre é a realidade dele. E, na verdade, a questão é que o espaço do teatro, da cultura espanhola do século XVII, é o espaço do sonho, porque eles acham que, como é uma sociedade muito católica, né, realmente você só vai ser feliz no céu. A única possibilidade de você viver o sonho é no teatro, assim como a gente vê isso em Shakespeare também. William Shakespeare, no teatro elisabetano, ele que escreveu tantas tragédias, né, também se dedicou à comédia. E escreveu Sonhos de uma Noite de Verão. E nos Sonhos de uma Noite de Verão, você tem um solstício de verão, e as pessoas que têm sonhos uns com os outros, né? Você tem uma sociedade estipulada em que os pais resolvem os casamentos das filhas, né? E aí o amor não funciona desse jeito, é como aquele poema do Drummond, né? Fulano que ama ciclano, que ama beltrano, que não ama ninguém. E o mesmo acontece ali. E aí, na noite de verão, há um ser mágico, que é um duende, que é o Puck, e que ele consegue pôr um líquido nos olhos dessas pessoas e fazer com que cada um vá atrás dos seus desejos de amor, né? E aí depois vem a realidade traz de volta as pessoas a seus papéis sociais demarcados, né, pela sociedade. Mas é muito interessante essa ideia do solstício de verão, porque se a gente pensar que os países europeus e mesmo a América do Norte, você tem um inverno muito rigoroso, o início do verão é a possibilidade do sonho, é a possibilidade de você viver os desejos que ficaram hibernados no inverno, né? Então, esse texto do Shakespeare é muito interessante porque ele é retomado por vários outros autores, inclusive o Luiz Borges, que é um escritor argentino muito conhecido por escrever a respeito dos sonhos, inclusive, e eu andei lendo um livro em que ele faz umas entrevistas com o Oswaldo Ferrari, em 84, 85, e eles tratam muito sobre sonhos e outros diálogos, né? Então, ele fala muito sobre a questão do sonho. Ele também remete a Shakespeare e a Sonhos de uma Noite de Verão, sobre essa questão dos desejos, né? Dos desejos, dos sonhos e dos pesadelos também, no caso do Borges.
porque uma das características da literatura do Borges é trabalhar com o labirinto, né? Ele, nessas entrevistas, ele fala que ele sempre teve pesadelo com labirintos e que ele nunca consegue encostar na parede do labirinto no sonho. Então, ele fica perdido, rodando naquele labirinto. Isso ele fala, assim, já com quase 90 anos, né, com 80 e poucos anos, depois de tantos anos sonhando e tudo isso, e o único sonho recorrente dele, que se mantém através da idade, porque outros sonhos que ele tem, já não, ele já destrinchou, mas que o único que ainda o incomoda são os sonhos que ele tem com labirintos. E o Borges, nessas entrevistas, porque ele diz que a entrevista para ele é o diálogo, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Sim, é o diálogo. Que vale, ele, então, recorre à questão do Platão e o diálogo como a melhor forma de você trocar ideias, né? Ele acha que é muito mais interessante você fazer isso do que você fazer uma conferência formal e tudo isso. Porque você começa de uma maneira mais formal, mas você vai se abrindo para o diálogo, né? E o diálogo promove a inventividade também e uma troca maior, justamente por isso, né? Eu não conhecia o Caldeirão de La Barca. Eu fui ler a respeito e eu fiquei absolutamente impressionada, porque eu nunca podia imaginar que tivesse que a ideia complexa que eu tenho a respeito de realidade real e realidade imaginária, digamos assim, ele ganha uma dimensão do coletivo, porque lá o rei e a corte criam uma situação em que o príncipe, ora, está lá e faz parte de lá, e ora, ele faz parte de um outro lugar. E ele é convencido que aquilo é a verdade. Então, essa questão da influência do ambiente determinando aquilo que a pessoa é muito inacreditável, principalmente porque coloca essa situação entre o real e esse não real, que seria quase onírico. E você vai ter, então, essa questão do desejo. Então, será que a gente consegue ter acesso ao nosso desejo, aquilo que a gente é, por si mesmo, completamente? Então, o que você vê no Caldeirão de La Barca é que ele não consegue ser ele, porque ele é definido pelo ambiente, e esse ambiente diz para ele que ele é isso ou ele é aquilo. E aí ele diz, né, que a vida é sonho e o sonho é a vida, então ele já não consegue saber onde está uma coisa, onde está outra, trazendo essa questão do que, afinal de contas, é o sonho. Quem é esse ser onírico que existe dentro de nós? E o que é que ele apronta, né? Então, digamos assim, aí tem um personagem intermediário, que é o Puck, que é esse duende, que liberta milhões de possibilidades de expressão do desejo, né? Do ponto de vista da psicologia, esse estudo, para mim, das narrativas literárias ligadas a falar sobre situações oníricas, ela é muito expressiva. Eu acho que a gente consegue mergulhar num universo onírico, que é o universo das possibilidades. E aí é possível ventilar coisas que, do outro ponto de vista, você não conseguiria. Então, eu penso que, na literatura, utilizando tanto a escrita quanto a do teatro, você tem essa possibilidade de trocas para a compreensão melhor desse universo onírico que habita em nós. Porque a gente vai dizer assim, quem é esse eu onírico, né? Não é o meu eu consciente de todos os dias. Ele é um eu liberto, né? Que pode fazer o que ele sonhar. Sim, é esse sonhar mais uma coisa, porque o que acontece? Eu trabalhei com a obra da Sylvia Orthoff, né? A Sylvia Orthoff foi uma dramaturga e foi uma escritora de literatura infanto-juvenil. E quando inicialmente, ela escrevia o texto para teatro, como a história de um barquinho. Aí, quando ela apresenta o texto no teatro, você tem uma coisa que é a participação da plateia.
a plateia entra naquela história e, muitas vezes, põe o que eles chamam no teatro de caco, né? Que são insights ou alguma relação que a pessoa estabelece com aquela história que está acontecendo vivamente na sua frente e ela insere alguma coisa do imaginário dela ou de sensação, qualquer coisa assim. E aí o texto, quando ele vai para a literatura, em geral, ele acolhe esses cacos. É isso que é interessante. Então, por exemplo, o Dionísio Jacó, que eu fui reler o Shakespeare, Os Sonhos de uma Noite de Verão, agora, numa versão do Dionísio Jacó, que é também dramaturgo, né? E eu tomei um susto, porque quando ele fala do Puck, ele define o Puck como um ser mágico, um elfo, um gnomo que vive na floresta, assim como vivem também outros seres, como o Saci, por exemplo, né? Então, ele relaciona o Saci, que é um personagem tão brasileiro, né? Que é o único duende brasileiro, ou gnomo, não sei, que vive nas matas, né? Com o Puck, que é esse ser aprontão, e ele define, a definição que ele faz do Puck nos Sonhos de uma Noite de Verão, na versão dele, né? É exatamente o Saci, da maneira como Monteiro Lobato registrou. Essas relações entre culturas é muito interessante, porque você tem uma questão de você conversar, fazer um diálogo da sua cultura com a cultura do outro, com séculos de diferença, né? Ampliando a nossa compreensão, né? Então, sim, com relação ao Saci, tem uma coisa muito interessante, porque eu tive um co-orientador quando eu estava redigindo a minha tese de doutorado. E na parte da estatística, nós tivemos muitos problemas, porque a estatística era uma estatística muito elaborada e dava muito problema, quebrava a máquina, e a gente não conseguia terminar de rodar todos os dados. E aí o meu orientador falou o seguinte: mas isso é o Saci. E eu estava totalmente voltada para a questão da estatística, da escrever, etc. e tal. Quando ele falou é o Saci, eu falei: aonde ele está, né? O que ele está falando? E eu demorei para entender que existiam esses fatores intervenientes que modificam completamente as coisas, e foi mesmo que aconteceu. E o interessante é que ele utilizou essa ideia do Saci, né? Que traz uma coisa desse contato do nosso eu consciente, que é tão determinado pela circunstância, pelo espaço, pela época e por todos os preconceitos deste tempo. E que o Puck faz o quê? Ele quebra com todas essas ideias definidas e abre para possibilidades totais. E é muito interessante, porque eu não tinha pensado nisso, eu fui reler Shakespeare, né? E você tem 3 planos no Sonhos de uma Noite de Verão. Um plano, que é o plano do rei, né, e das pessoas da alta sociedade, que estão pensando no casamento dos filhos e tudo isso, e você tem depois o plano, que é o plano dos seres que vivem na floresta, você tem a Rainha das Fadas, o Rei das Fadas, o Oberon e tal, o Puck, que é um gnomo, né, um elfo, tudo isso, que é o ser mágico que atende ao Oberon, né? E você tem o plano, que é uma trupe de teatro, que são pessoas super simples, cujo sonho, naquele momento, é apresentar a peça de teatro para o rei, e que se perdem na floresta. Então, há uma mistura, inclusive social, aí, que não aconteceria de outra maneira se não fosse o Puck e os seres imaginários, né, fantásticos que vivem na floresta, que põem essas duas classes sociais que não se misturavam, passando por uma experiência em conjunto, né? E aí, o Neil Gaiman, em 2000, faz o Sandman, quer dizer, o Gaiman foi fazendo o Sandman em vários capítulos, né? Em várias histórias, ele percorre toda a história da literatura e faz releituras, porque o Sandman é o Senhor dos Sonhos, né? Então, quando ele vai para os Sonhos de uma Noite de Verão, o Sandman é o homem que banca
o pessoal do teatro, que na verdade são pessoas super simples, sapateiros, pedreiros e tal, que sonham em se apresentar para a corte do rei, né, como uma homenagem e, ao mesmo tempo, como uma forma de adentrar um outro universo que é desconhecido para eles, né? E nessa trupe de teatro, ele está bancando Shakespeare. Então, ele dá dinheiro para o Shakespeare para ele apresentar essa peça para o rei, e junto com a trupe de teatro vai um filho do Shakespeare. E o filho do Shakespeare é um rapaz muito angustiado, porque o pai está sempre ausente da vida dele, porque o pai é uma pessoa completamente dedicada a fazer teatro, a apresentar peças de teatro, a escrever para teatro, mas não dá a atenção que um filho gostaria de receber de um pai, né? E aí eu vi no site uma leitura a respeito do Gaiman, dizendo que essa é uma leitura que o Gaiman faz, que quando você trabalha com arte, inevitavelmente você tira tempo da sua família, das pessoas que você ama, para você se dedicar à arte. Então, que a arte em si tem um preço, que é o preço de você se ausentar da vida, da convivência com seus entes queridos. É interessante porque o sonho acaba na literatura ficando num espaço que é o espaço idealizado, o espaço criado, construído, independente dessa realidade, que expressa a realidade de uma outra forma. E o teatro era, na verdade, na Grécia Antiga, o modelo de educação, né? As trilogias dramáticas que mostravam como lidar com as emoções. Esse sonho que acaba ocupando o espaço do teatro na literatura, ele tem a ver com de como o sonho pode nos ajudar a encontrar novas possibilidades na nossa vida diária, né? Que é uma repetição, muitas vezes, impossível de ser superada, né? E aí você olha a sua vida e fala assim, é sem saída. Mas, de repente, o sonho vem e aí ele ativa o desejo, ele ativa a possibilidade e ele abre novas portas, né? Então, é muito interessante que na literatura ele se transforma em algo literal, né? Ele abre as portas no diálogo realizado no espaço da encenação, né? Existe também, né, essa questão do papel do escritor e da criação, né? O que é você ser um criador de um universo, que é o que faz um escritor, né? Então, que tipo de Deus é esse escritor, né? Que tem essa característica de ser tido como sonhador pela sociedade em geral, né? Produtiva, capitalista, né? E que, muitas vezes, justamente por acreditar no seu sonho, ele acaba realizando determinados sonhos. Então, o que eu acho muito interessante ainda é você pensar que Shakespeare escreveu O Sonho de uma Noite de Verão, no século XVIII, na cultura elisabetana, e aí Neil Gaiman, que tem a minha idade, Neil Gaiman tem 60 anos hoje, pegou e fez essa releitura curtinha dos Sonhos de uma Noite de Verão e inscreveu num prêmio que se chama World Fantasy Award e conseguiu ganhar como melhor ficção curta, sendo que esse World Fantasy Award só dava premiações em outros anos para literatura mesmo, textos literários, não histórias em quadrinhos. E ele conseguiu esse feito do Puck, né? Justamente com Sonhos de uma Noite de Verão. Olha que curioso isso, porque Sandman adentra todas as histórias da literatura, adentra vários, Ibsen também, A Casa de Bonecas é uma das releituras que ele faz, e Sonhos de uma Noite de Verão. Essa premiação do World Fantasy Awards, eles reviram essa questão de dar premiação para história em quadrinhos. E foi um escândalo na época, porque ele ganhou em 91 e em 2001 o Art Spiegelman escreveu, eram várias, na verdade, todos eles escrevem em séries, são pequenas histórias em quadrinhos que depois eles reúnem num livro de graphic novel. E o Art Spiegelman escreveu uma série de historinhas em cima, que não são linhas, mas é sobre um
um homem que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial e que teve nos campos de concentração. Então, ele fala da relação de pai e filho, como é conflituosa depois disso. E o Maus é uma história em quadrinhos sobre isso. E ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é um dos maiores prêmios de literatura norte-americana, com essa graphic novel do Maus. Então, o que eu tenho visto trabalhando com a literatura infanto-juvenil, e aí a literatura infanto-juvenil começou a fazer um puxadinho da literatura do jovem adulto, porque a própria sociedade descobriu que a adolescência estava durando mais, e aí o mercado editorial também aproveitou essa onda e entrou para esse jovem adulto, e esse jovem adulto lê muito quadrinhos, né? E, curiosamente, foi uma conjunção de elementos, né? Porque, junto com isso, veio também a grande dificuldade das histórias em quadrinhos mais longas, essas graphic novels, é que elas exigem uma produção gráfica maior. E agora, com o desenvolvimento da indústria editorial e com o computador, a computação e tudo isso, você tem a possibilidade de se fazer essas obras em quadrinhos longas, né? Quer dizer, quando falei para você da gente falar do Sandman, aqui, ó, ele tem 200 e tantas páginas, não é brincadeira, são várias histórias, né? Então, ele é um livrão mesmo, né? Então, texto e imagem, você estava falando da questão da semiótica, né? Finalmente, texto e imagem foram para o livro impresso, né? Porque você tinha muito essa adaptação da literatura para o cinema, né? Como uma forma de você ter outras linguagens conversando com a literatura, e tem sempre aquela coisa de que o filme nunca é a mesma coisa que o livro é melhor do que o filme ficou melhor do que o livro, aquela coisa toda, né? Mas é uma outra linguagem, portanto, ela dialoga com a literatura, mas ela não é literatura, ela lida com luz, com som, com imagem, né? E a mesma coisa, a história em quadrinhos, né? São chamadas de graphic novels justamente por serem mais longas, né? E por serem seriadas. E que dão livros maravilhosos, né? O Neil Gaiman faz uma série, ele tem vários colaboradores com ele, e cada um faz uma das histórias em quadrinho dele, né? Então, o Sandman, que é esse Senhor dos Sonhos, ele é representado por vários ilustradores. A cada história, ele tem uma caracterização física diferente por causa disso. Como acontece com os sonhos. Aí me faz uma questão muito interessante, quando a gente trabalha com essa questão que você está falando sobre imagem e texto, né? Que é uma coisa muito presente na literatura infantil, porque a literatura infantil você tem que ter a imagem e pouco texto no começo, quando as crianças são pequenas. Quando a gente sonha, nós sonhamos imagens que estão em movimento. Tanto é que você sonha, a maior parte do sonho é o tal do sonho REM, onde você está totalmente relaxado e você está acompanhando uma cena, quer dizer, um teatro que acontece e você acompanha com o olho. Por isso que o olho se movimenta, porque ele está acompanhando a cena. E ele pode ser espectador, mas ele também pode ser um personagem no sonho. E depois, quando chega de manhã, a gente pede para que o paciente escreva esse sonho. E aí o texto sai depois de ter sido vivenciado como uma cena, como um teatro. Então, nós fazemos esse mesmo caminho do eu onírico para esse nosso eu consciente. E a tradução de um para o outro nunca é fiel completamente. Então, essa comparação com a literatura, ela, para mim, amplia muito a minha capacidade de compreensão do sonho, que é uma narrativa, né? Sim. E essa narrativa, você veja que agora, para os anos 2020, onde a gente está, nós começamos a ver de novo um retorno para a imagem, que tinha sido perdido, né? Você começa a ver essa possibilidade de você ter tiras ou ter
histórias que você tem pouco diálogo, porque o diálogo tem que caber lá na ilustração, e você tem a imagem como sendo, de novo, o centro do processo. Eu não sei se isso está certo, mas é como estou vendo. O que você acha? É uma coisa muito impressionante, porque assim, a área de literatura, né, os literatos, a academia, ela é muito centrada em trabalhar com os autores já tidos como clássicos, né? Então, ela não dá muito conta dessas novas linguagens que vão acontecendo, né? E a gente tem, justamente porque os meios gráficos permitiram essas graphic novels, né, serem publicadas, a gente tem no Brasil, desde 2005, a compra de governo dos livros, que é feita anualmente, né, de livros para escolas públicas no Brasil inteiro, adotou a história em quadrinhos e a graphic novel como uma das categorias, o que foi um ganho. E aí várias editoras passaram a se dedicar a publicar histórias em quadrinhos. E há adaptações, você tem até Macunaíma, por exemplo, em história em quadrinho, publicado pela Feirópolis. E o texto é fantástico, ele consegue enxugar o texto do Mário de Andrade de forma a respeitar o estilo dele, e ele faz, o rapaz que fez as ilustrações do Ângelo Abu, ele conseguiu pesquisar a questão do modernismo, então ele põe algumas coisas assim da Tarsila, o Abapuru aqui, ali e tal, na história do Macunaíma. Então, é um espetáculo isso. Você tem Guimarães Rosa em quadrinhos hoje, você tem Machado de Assis, lição de escola em quadrinhos, né? E toda essa linguagem dos quadrinhos conversando com a literatura é maravilhosa. Agora, justamente porque a imagem demanda muito tempo, porque o que acontece? O Gaiman, por exemplo, ele é roteirista de história em quadrinhos, né? Ele não ilustra, ele tem as parcerias com vários ilustradores. Por exemplo, o Spaca, que é um chargista que passou a ser ilustrador de quadrinhos, ele pesquisou a vida de Santos Dumont durante muito tempo. E aí ele publicou Uma Vida de Santos Dumont em Quadrinhos, que é um trabalho de um fôlego impressionante, né? E depois disso ele foi chamado para ilustrar uma adaptação do Jubiabá, do Jorge Amado. Mas aí ele não teve o tempo suficiente para vivenciar a obra, ele faz uma bela de uma pesquisa iconográfica para isso, mas ele não entra no espírito da obra. Então, acaba sendo um registro iconográfico da obra do Jorge Amado, mas não tem a alma do Jorge Amado naquelas imagens, porque isso demanda tempo. Se a gente parte daqui para olhando o que nós estamos falando a respeito de você ver as histórias em quadrinho, parece que a gente abandonou, deixou de lado a questão da imaginação de quando você lê. Então, como que é o leitor, né? Então, eu muitas vezes fico preocupada porque eu não sei se eu li ou se eu assisti. Porque aquilo que eu li, para mim, ele é vivo. Eu vou para aquele lugar, então tem um espaço que eu criei para aquilo, e eu vejo, eu escuto, eu sinto. E, às vezes, eu fico pensando, será que isso foi um filme ou foi um livro? Eu não sei se você tem essa sensação, mas, para mim, é muito forte, porque você tem o tal do espírito da obra. Sim. E agora, nós estamos falando que, se a gente colocasse isso só como uma imagem, a gente estaria tirando essa questão da imaginação de criar você o espaço do texto. Quando eu fui... O meu doutorado é sobre a relação entre texto e imagem na literatura infantil, né? E eu fui retomar como é que, na verdade, a ilustração passou de Adorno à linguagem, né, no livro infantil. E isso acontece com uma ocupação espacial mesmo, é uma coisa assim, igual aquelas guerras antigas, entendeu? Dos germânicos querendo mais espaço na Terra, é a mesma coisa com o ilustrador dentro do livro. Então, o que acontece? A história, né, a canônica é começo, meio e fim. Então, você tem começo, meio e fim, aí eu percebo que era o coordenador editorial que mandava
o ilustrador fazer uma ilustração no começo, duas no meio e uma no final, né? O meio é onde tem o conflito da história. Aí, os ilustradores, o Oswald Storni é o rei dessa história, é a pessoa mais perspicaz nisso, ele ilustra muito para melhoramentos e ele começa a subverter essa ordem. Então, ele põe uma ilustração antes de começar a história. Aí, depois, ele põe duas ilustrações no começo, 4 no meio e 2 no final. E ele vai fazendo essa ocupação espacial ao mesmo tempo que ele vai conversando. Ele insere, por exemplo, numa história do Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, uma série de ilustrações no centro, que é a hora do conflito, e que é uma releitura dele, do Aladim, entendeu? Então, porque aí a ilustração deixou de ser só imagem. Ela é linguagem, ela é uma nova linguagem que conta a mesma história, que tem uma possibilidade de se dialogar com muitos leitores, que podem ser até leitores de outra língua. Nós estamos abrindo a possibilidade de fazer uma correlação entre a literatura em termos de texto, narrativo e imagem, e essa alma que você tem dentro do texto, que você tem que resgatar na imagem, né? Que você falou, que eu também achei isso muito incrível, porque o desenho não é só um desenho ilustrativo, ele é uma linguagem, é disso que nós estamos falando. E nós estamos falando disso do sonho, porque o sonho é isso, é uma linguagem a ser decodificada. Tem nesse livro do Gaiman, do Fábulas e Reflexões, ele tem uma história que se passa no deserto, que chama Regiões Abstratas. É interessantíssima, porque ela envolve o Marco Polo se perdendo num deserto. E quando ele se perde no deserto, do pai dele, do tio e tal, e ele é um menino, ele lembra do Sandman. O Sandman é aquele ser que chega de noite e que põe areia nos olhos das crianças e faz com que as crianças adormeçam. Que é muito parecido com o Puck, né? E aí o Marco Polo lembra disso. E ele fica perdido no deserto, ele vai ficando desesperado, até que o Sandman aparece no deserto. E o Sandman fala para ele, fala assim, nossa, você precisa me salvar, porque eu estou completamente perdido, eu não sei como voltar para casa e tal, e só você pode me salvar. E é um Sandman agora que não é aquele Sandman da infância dele, é um Sandman adulto. E o Sandman fala, mas eu estou vindo de uma outra história, eu estou tão cansado, já se exigiu tanto de mim. Ele fala, não, mas pelo amor de Deus, faça isso por mim. E aí ele vê uma tempestade no deserto de areia e tal, ele se perde ali dentro e quando ele acorda, ele está com o pai e o irmão. Então o Sandman realmente o tira dessas regiões abstratas, se chama regiões abstratas, hein? E traz ele de volta, justamente porque ele fala, você é o Marco Polo, mas aquele Marco Polo, né? Aquele que descobriu as terras, que teve na China, quer dizer, o Marco Polo é uma figura entre histórica e do campo da imaginação, né? Porque ele adentrou um mundo que ninguém conhecia, né? Então, é muito interessante essas releituras que o Sandman faz. Então, me parece que a gente embarca, quando você vai para esse mundo onírico, né, ou o mundo da imaginação, você vai ganhando inspiração, né? E essa inspiração traz para você a possibilidade de você ter intuições sobre o caminho, de entender melhor o caminho. Então, por exemplo, Campbell, quando ele fala sobre a jornada do herói, ele mostra que esse caminho não é um caminho qualquer, que ele tem uma série de peripécias que se faz e que, no final, você ganha o fato de ter vivido aquilo, não só na zona abstrata do racional, mas na zona onírica, né, que une a realidade a um sentido e um significado maior, transcendente, que faz com que você se modifique, incorpore
aquela jornada que você percorreu. Eu acho que a gente podia falar do Marco Polo, podia falar do Colombo. Ele tem um sonho, ele continua sonhando, ele diz, existe, eu vou fazer. Mas ele diz, eu pago qualquer preço para poder realizar a minha viagem. E ele chega, né, de verdade. Então, assim, esta questão de trazer a coisa do mundo das ideias e do desejo para uma realização pessoal, isso é muito inacreditável. E comparar isso desta forma com os sonhos faz com que a gente compreenda melhor o que é esse conteúdo onírico que nós temos acesso todos os dias se a gente lembrar dos nossos sonhos. Eu acho que o sonho pode transformar a realidade, né? E o que a literatura demonstra através da sua história é isso, essa capacidade de transformação, essa capacidade de ir além e de, às vezes, viver até o que nem se chegou a sonhar, né? E aí essa plasticidade aí, né, cerebral que eu acho que a literatura traz para a vida da pessoa, né, de que você pode transformar o impossível em possível, o inimaginável numa determinada época da sua vida se torna realidade numa outra época, né? Você me lembrou, falando do sonho impossível, me lembrou do nosso amigo Dom Quixote, porque o Dom Quixote sonha um sonho impossível. E ele, na verdade, ele acaba conseguindo fazer com que aquela ideia que ele tem siga adiante, numa época de perseguição tão grande, né, das ideias novas. Ele conta isso como uma história. E nessa história existe o sonho e o desejo do Dom Quixote de fazer mudanças. E ele acaba deixando a mensagem para sempre, né? Eu quero agradecer, adorei a nossa conversa, como todas, são sempre muito gratificantes. Eu me sinto extremamente feliz de ter você como minha amiga, com quem eu posso trocar coisas muito, muito especiais, que são só nós duas somos capazes de frequentar esse ambiente, que eu acho que é um ambiente onírico mesmo, que a gente vive quando a gente está falando sobre literatura, sobre os ilustradores, sobre linguagem, de modo geral, e tudo isso de uma forma que tem por detrás um humor, não é algo depressivo, sempre tem sido algo absolutamente criativo e positivo. E eu agradeço muito a você essa possibilidade de pensar nos sonhos nesse momento. E quando a gente teve a primeira conversa, eu me senti comprometida em rechear esse sonho com um recheio muito especial, né? E trazer outros elementos aí para essa nossa discussão. Espero que vocês tenham gostado do nosso diálogo hoje, nessa conversa especialíssima com a Ana. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem. Até a nossa próxima entrevista. Até mais.